paramos aqui, né? Deixa eu só repetir então, o que que acontece? Os neurônios, né, alguns deles, ou boa parte deles, são envolvidos por uma estrutura que é chamada de bainha de mielina, tá? Essa bainha de mielina, ela é um prolongamento, né, é uma estrutura que envolve os axônios dos neurônios, que é formado a partir de células que são chamadas de oligodendrócitos. Vou voltar aqui, ó, que são essas célulazinhas azuis, tá? E isso no sistema nervoso central. No sistema nervoso periférico, a gente tem as células de Schwann. A principal diferença que a gente tem aqui é que um oligodendrócito ele tem vários braços, então ele consegue envolver vários axônios ao mesmo tempo, né? Aqui, quando a gente fala das células de Schwann, normalmente ela consegue somente envolver, ela não tem tantas projeções assim, então ela consegue abarcar lá só um pedacinho do neurônio, tá? Para que serve essa bainha de mielina? Ela acaba servindo como um isolante elétrico, porque ela impede que o fluxo de elétrons, né, perdão, o fluxo de prótons que a gente tem aqui dentro, que ele se extravase de dentro do axônio. A gente vai falar sobre esse potencial elétrico daqui a pouco, vocês vão entender um pouquinho melhor como isso acontece, tá? Então, basicamente, existem alguns nervos, alguns neurônios que não apresentam bainha de mielina? Existem, tá? Mas a grande maioria deles apresentam. E a gente vai ver daqui a pouco como que eles trabalham, tá? Então, cada pedacinho desse daqui, ó, é um pedacinho da bainha de mielina que está servindo como um isolante elétrico ali desse axônio de neurônio, tá? Tudo bem, Cláudia? Respondi sua dúvida ou não? Então, olha só, pessoal, quando eu penso nessas células, né, por exemplo, aqui no caso da célula de Schwann, o que que acontece? A célula vai meio que abraçando o axônio do neurônio, né, e projeta, né, ou deposita essa mielina aqui, que é uma estrutura proteica, que acaba revestindo toda essa parte do neurônio, tá? Os neurônios que têm essa bainha de mielina, formada pelas células de Schwann ou pelos oligodendrócitos, são chamados de neurônios mielínicos. Então, olha só o que a gente tem aqui, ó. Eu tenho uma célula de Schwann aqui envolvida num axônio, né? O axônio do neurônio passando aqui e aqui o corpo do neurônio. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco melhor sobre essas questões da anatomia, digamos assim, do neurônio, tá? Ah, eu acho que a gente já até passou por essa parte aqui, né? Então, é assim que é a característica de um axônio mielínico. Ele tem espécie de várias. Ele não é todo recoberto, ele tem uns espacinhos, tá? Que é chamado de nodo de Ranvier, que é esse espacinho que a gente tem aqui entre uma mielina e outra, tá? E a gente vai ver mais para frente como é que ele funciona. Eu acho que a gente tinha falado disso aqui, né? De regeneração, não sei o quê. Tinha, não tinha? Eu acho que tinha. Tinha ou não? Tinha, né? Beleza. Bom, pessoal, então a gente falou muito de neurônio, 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 mas o que diabos é o tal do neurônio, né? Então, esse cara é o cara que faz tudo funcionar redondinho, né? É ele, lógico, não desmerecendo as outras células, né? Os astrócitos, os oligodendrócitos, né? Aquela galera, as células da glia, aquelas células todas lá, elas têm a função delas e são funções importantíssimas, tá? Não estou desmerecendo a coitada da célula. Mas esse cara aqui, ó, o neurônio, ele é a principal forma, ou a principal célula que a gente tem no tecido nervoso. Por quê? Porque é ele que recebe e transmite esses impulsos elétricos. Olha só, aqui vocês estão vendo ó, um neurônio que ele está cheio de bolinha, estão vendo? Um monte de bolinha. Tudo isso aqui, ó, cada bolinha dessa é um neurônio que está trazendo uma informação para ele, né? Coitado, ele deve quase ficar louco, né? Você imagina o tanto de neurônio chegando aí o tempo inteiro? Coitadinho desse neurônio, né? Imagina, é igual um professor falando e 50 alunos falando ao mesmo tempo. Você imagina que coisa louca, né? Então, um neurônio ele é formado basicamente dessa estrutura aqui, ó. Eu tenho o corpo celular, tá? O corpo celular é onde a gente tem o núcleo do neurônio, né?
Ao redor dele, a gente tem ali complexo de Golgi, né? Toda a estrutura, todo o aparato de organelas celulares que a gente tem, certo? Desse corpo saem algumas projeções que são aqui, ó, essas curtinhas menores, que são bem ramificadas, elas são chamadas de dendritos, tá? Normalmente, esses dendritos, eles são responsáveis por receber uma informação elétrica, tá? Então, o impulso, estão vendo aqui, ó, nesse monte de neurôniozinho ligado nesse corpo neuronal, isso daqui tudo é informação chegando, é um monte de neurônio contando alguma coisa para esse neurônio aí, coitado, tá quase ficando doido. A partir daqui, o que acontece? Esse neurônio recebendo através dos dendritos, o impulso elétrico chega no corpo e ele segue por uma outra parte, é como se fosse um cabo de alta tensão, né? Que sai de dentro do corpo do neurônio e vai levar essa informação até o próximo neurônio. Essa parte é chamada de axônio, tá? Então, é uma projeção, uma estrutura que sai do corpo do neurônio e vai, né, sendo mielinizado ou não, vai chegar até o próximo dendrito do próximo axônio em estruturas que nós chamamos de sinapses, tá? Sinapse é a conversa, é a ligação entre um neurônio e outro, certo? Então aqui a gente tem basicamente corpo, dendritos, axônio, que é essa partezinha comprida, e aqui nas pontas eu vou ter botão sináptico, terminal sináptico, enfim, a gente vai ver depois direitinho como funciona essas sinapses, tá? Mas basicamente a gente tem aqui um neurônio que é chamado de neurônio pré-sináptico, que é aquele que traz informação, e um neurônio pós-sináptico, que é aquele que recebe informação, tá? Então, quando a gente pensa, ó, isso daqui é o neurônio pré-sináptico, esse grandão, esse daqui que está recebendo o neurônio pós-sináptico. Então, quando eu penso na direção desse sinal elétrico, desse impulso, ele sempre vai seguir nesse processo aqui, nessa direção. Sempre do corpo em direção às sinapses, certo? Sempre nesse sentido. Professor, o fluxo aqui pode voltar um pulso elétrico? Tá certo o quê, Gabriela? O impulso elétrico pode, ele volta, né? Ele nunca retorna pelo dendrito, ele sempre vem nesse sentido, tá? Não pode voltar, ele não volta dos dendritos em direção ao corpo, tá? Então isso não acontece. Bom, conseguiram ver o tal do neurônio? Nessa imagem aqui, ó, tem outro neurônio bonitinho, é um axônio mielínico, provavelmente um neurônio motor, tá? Esse neurônio motor, ele tá levando uma informação lá para o músculo esquelético, para o que a gente chama de junção neuromuscular, tá? Então, quando acontece isso, né, quando o neurônio recebe a transmissão de sinais, a gente vai ver depois como que isso acontece na próxima aula, existe, então, isso daqui, ó, que eu falei para vocês que é a estrutura de uma sinapse, nesse caso aqui, uma sinapse química, tá? Então, olha só, eu tenho o dendrito do neurônio pré-sináptico vindo aqui, né? Ele vai chegar aqui perdão, o axônio do neurônio pré-sináptico, vai chegar aqui no dendrito do neurônio pós e vai mandar uma mensagem. A junção, então aumentando isso daqui, ó, a junção desses dois é chamado de sinapse, tá? Então aqui na sinapse eu tenho um botão pré-sináptico, né, um botão sináptico, que é o local que vai eliminar os neurotransmissores, tá? Nesse caso aqui é uma sinapse química. Fenda sináptica, que é onde esses neurotransmissores são liberados. Neurotransmissor é uma molécula que vai ser liberada por um neurônio e vai levar uma informação. É como se fosse um mensageiro, tá? É a pessoa do correio que vai lá levar uma informação, né? Uma carta. E aqui embaixo eu tenho o dendrito pós-sináptico. Então, é o lugar que recebe a informação e começa de novo a transmitir essa informação para frente, tá? Fenda é esse espaço aqui, ó, Gabriela. A fenda sináptica é o espaço entre uma célula e outra, porque elas não são grudadas, não são coladas. Existe um pequeno espaço entre a célula pré-sináptica
e a célula pós-sináptica. Então, o que a gente tem no meio, esse espacinho aqui, é chamado de fenda sináptica, tá? Aqui os neurotransmissores, vesículas, né, receptores e tudo mais. Na próxima aula, não sei se hoje ou se na semana que vem, a gente vai ver um pouco sobre como acontece essas sinapses neuronais, tá? Tudo bem, pessoal? Conseguiram entender mais ou menos? Aqui eu tenho também, ó, quando a gente acha, né, vê lá eu tô achando o máximo, gente, esse PowerPoint conseguir dar zoom no negócio, eu tô achando o máximo. Olha só, quando eu olho uma célula, né, um neurônio, ó, eu consigo ver várias projeções, mas são as projeções que tem um monte de ramificações, né? Isso tudo é dendrito. Todas essas ramificações que parecem espinhozinhos são dendritos, tá? Qual que é a função disso? Receber sinal. A única que não tem isso, né, que não tem ramificação, ó, que é esse negocinho fininho que sai aqui, é o axônio. Aqui, por esses dendritos, a célula recebe, tá? Recebe o quê? Informação, sinal elétrico. Por esse axônio, ela transfere para a célula seguinte, tá? Imagine o impulso que ele vai correndo em cadeia, tá? É mais ou menos isso que acontece, tá? Bom, falando sobre os neurônios, então, a gente tem uma classificação desses neurônios dependendo do número de prolongamentos que ele tem, né? Então ele pode ser unipolar, que é quando ele tem só uma projeção. Ele pode ser pseudo-unipolar, quando ele tem uma saída só daqui do corpo neuronal, mas logo depois ele se divide em duas, né? Ele pode ser um neurônio bipolar, que está relacionado à sua projeção, né? Eu tenho duas projeções, dendrito, perdão, um axônio aqui e um dendrito aqui para cima, né? Ou ele pode ser também multipolar, né? Multipolar porque ele tem várias projeções, vários polos que saem de dentro do corpo do neurônio, tá? Cada um desses aqui é um dendrito e aqui eu tenho o axônio bem grandão, tá? Então essa classificação é relacionada ao número de prolongamento apenas. O professor, mas qual que é o mais comum, né? O mais abundante? Esse daqui, tá? Esse daqui é o que está mais abundante no organismo, que é o que a gente chama de neurônio multipolar, tá? Que é um neurônio clássico que todo mundo imagina, né? Quando se fala no neurônio, é isso aí que vem na cabeça, né? Bom, quanto à função, esses neurônios podem ser classificados como neurônios sensoriais, como interneurônios, né, no sistema nervoso central, ou como neurônio eferente. Qual que é a diferença? No caso dos neurônios sensoriais, geralmente eles são neurônios pseudo-unipolares ou bipolares. Normalmente são aqueles que trazem informação da periferia, né? Neurônio motor, neurônio sensitivo é aquele que traz informação até o sistema nervoso central. Aqueles que vêm, por exemplo, de receptores da pele, né, que a gente sente calor, sente dor, sente, enfim, né, as sensações que a gente tem somáticas, são devidos a esse cara aqui, ó, que é a célula de Schwann, que é o neurônio pseudo-unipolar. Lembra que eu falei na semana passada que a gente tinha alguns gânglios fora do sistema nervoso central? Esse núcleo aqui, ó, ele fica exatamente dentro de um desses gânglios, tá? Então ele traz a informação lá para o sistema nervoso central. No caso de bipolares, né, a gente tem neurônios geralmente relacionados a paladar e a visão, tá? Geralmente esses aqui eles são encontrados desse jeito, certo? Principalmente nesses locais, né, mais relacionados às sensações. E no caso de interneurônios, que são aqueles neurônios que ligam a parte periférica, né, a parte aferente que vem da periferia, com aquela parte eferente, né, o que faz esse meio de campo, geralmente eles são multipolares, né? Então eles têm um monte de axônios e dendritos, justamente porque eles recebem informação de todo lado e levam informação também para tudo quanto é lado, né? Então ele precisa ter um monte de ramificações, tá? E o neurônio eferente, que é o que vai levar uma resposta para o sistema nervoso,
periférico, né? Então, aquele nervo que vai lá levar uma resposta até o músculo para ele se contrair, ou até uma glândula para ela secretar alguma coisa, ele também é um neurônio multipolar, só que é um neurônio multipolar clássico, tá? Então, só lembrando, os nervos periféricos, a gente tem eles sendo envoltos por bainha de mielina, que são formadas pela célula de Schwann, certo? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Não? Eu pera que alguém perguntou alguma coisa. O somático, na verdade, quem perguntou foi a Cláudia, né? Cláudia, a gente vai ter gânglio, você já entendeu? Ou eu preciso... O que vocês querem que eu repita, Gabriela? Fala aí, desabafa. Então, olha só, Cláudia, aqui a gente tem toda a célula que está fora do sistema nervoso central, certo? Não, beleza, é assim mesmo. Vocês vão pedindo para eu voltar aí, eu volto, para eu falar um pouco mais devagar. Por aí a gente vai se acertando, tá? Eu tenho mania mesmo de falar rápido, eu até tento, mas tem hora que não rola. Diga, Gabriela. Professor, você pode me explicar quando a gente adormece alguma parte do nosso corpo, como que acontece com os neurônios? Porque se eles que mandam as mensagens, né, para o nosso corpo, como que eles reagem à dormência do corpo, que a gente não sente algumas coisas? Por exemplo, Por exemplo, quando a nossa mão adormece, é os neurotransmissores que mandam mensagem, não é? Que a gente, por exemplo, não está sentindo a mão. Como que isso funciona no cérebro? não, no cérebro não acontece nada. Quando adormece, você fala que não sente nada, é isso? Que não está É sentindo. isso. Tá. O que que acontece? Se você está com uma dormência, alguma coisa aconteceu com o seu nervo. Pode ser que o seu nervo, por exemplo, quando a gente fica lá muito tempo sentado, né, numa determinada posição que adormece, o nervo não está, ele ficou comprimido por um tempo, então até ele se restabelecer isso vai um certo tempo, né? Tem causas infecciosas, tem causas é, traumáticas, né? Tem um monte de causa. Mas o que acontece se você não está sentindo, por exemplo, existe a gente tem que pensar em dois pontos. Em um ponto eu não estou sentindo nada, não estou sentindo sensações dolorosas, calor, não sei o quê. Algum problema está acontecendo até chegar ao sistema nervoso central. Agora, adormeceu minha perna, eu tô fazendo estímulo para tentar levantar da cadeira, mas eu não consigo. Aí o problema é na parte eferente, tá? E é na parte que está chegando. Então Sim, depende muito da causa. era isso aí que eu queria chegar, essa aí que era a pergunta que eu queria chegar. Porque acontece muito de, às vezes, isso aí mesmo, entendeu? De acontecer de dar uma anestesia e a pessoa talvez não sentir mais, entendeu? Alguma parte do corpo. Se deu uma anestesia e a pessoa para de sentir alguma coisa, é porque a anestesia foi mal feita e pode ser que a pessoa tenha lesionado o nervo, tá? Porque o que acontece? Quando a gente faz um bloqueio anestésico, ele vai agir aqui, ó. Normalmente ele vai agir aqui, ó, nessa transmissão de impulsos, tá? Seja central, seja local, ele vai agir aqui. Então, se eu faço um bloqueio local, né, que evito que essa transmissão aconteça, logo na hora que esse anestésico for todo metabolizado, ele vai sumir dali, né? E aí a gente tem a, a, o retorno à função normal, por isso que a gente volta a sentir dor, certo? Então, no caso especificamente do anestésico, a gente tem vários tipos, né? Que agem sistêmico, que agem no sistema nervoso central, que agem periférico, mas, por exemplo, se eu penso num anestésico local, por exemplo, lidocaína, ela vai agir nos receptores da pele, né, nessa transmissão entre os receptores e o neurônio, que vão fazer com que a gente não consiga sentir, por exemplo, uma dor na hora que a pessoa vai dar uma injeção ou vai fazer uma cirurgia, né, ou alguma coisa assim, tá? Aí o que é bloqueado é a parte aferente, porque lembra, a gente tem duas partes, uma aferente, que é a que leva a sensação, os estímulos sensitivos, e temos a parte eferente, que é aquela que traz uma resposta, tá?
Quando a gente faz um bloqueio anestésico, por exemplo, local, o que a gente bloqueia é a saída até o sistema nervoso central, tá? O que pode acontecer, gente, no caso, igual o Daniel falou, né? Alguém mais ali falou, fez alguma anestesia local, deu problema, não voltou direito o estímulo, tem alguma coisa errada, com certeza, tá? O nervo foi lesionado, no caso, se for uma peridural, a medula foi lesionada, tá? Então, isso pode levar a dor crônica. Tive um corte no dedão. Aí já é diferente, o Rafael. Se você teve uma ruptura no nervo, aí é outros 500, certo? Então, se foi para ele suturar se lesionou algum nervo, aí você vai demorar, talvez até volta, tá? Talvez até volta, mas isso depende muito de como foi. Geralmente, quando não volta o estímulo, pode ser que a pessoa acertou a agulha bem em cima do nervo e deu um cortezinho no nervo. Então, volta, mas demora um certo tempo, tá? Então, existem várias possibilidades, certo? Se existe diferença nos anestésicos, você me conta depois, João Vitor, quando você chegar lá na anestesiologia, tá? Na farmacologia, na anestesiologia, você vai ver. Existe muito. Existem vários tipos de anestésico, cada um por uma função diferente. Anestésico, ixi, tem de tudo quanto é jeito, tá? Então depois você me conta quando você chegar lá, o que que você vai achar. Opa, cadê, gente? O trem aqui. Tudo bem, pessoal? Entendido quem fez as perguntas? Respondi de todo mundo ou ficou alguém para trás? Eu ainda vou voltar lá naquela outra figura. Aguenta aí. Beleza? Então vamos lá. Não, chamada, pessoal, só estou fazendo no final, tá? Só lá depois, no que acabar a aula, aí eu faço a chamada das duas aulas, tá? Então vamos lá. Pessoal, então olha só. Aqui a gente tem, então, vou voltar nisso daqui, né? A classificação lá, dependendo do número de projeções, pode ser pseudo unipolar, bipolar ou multipolar, né? Depende da quantidade de projeções, né? De projeções mesmo que saem do corpo desse neurônio, tá? Outra coisa, nossa classificação que a gente está falando é baseado no que esse neurônio, no que ele trabalha, digamos assim, né? Qual que é a função desse neurônio? Então, o neurônio sensorial é aquele sempre que o estímulo vem da periferia para o sistema nervoso central, ele vem em um desses dois tipos de neurônio aqui, tá? Que são neurônios bipolares ou pseudonipolar, que tem como característica ter projeções em direções opostas. É bem fácil da gente conseguir entender por quê. Uma parte dele se liga lá na periferia, né, que são os dendritos aqui, são os receptores na periferia, e leva esse impulso até o sistema nervoso central. Impulso sensorial. Ele está tanto na parte somática, né, toda a parte somática, musculatura, etc., e também na parte relacionada à visão e paladar, tá? Basicamente, essas são as características desses neurônios sensoriais. Tá? Eles trazem estímulo sensitivo, tá? Estímulo aferente. Os neurônios multipolares, que são esses que têm várias projeções saindo do corpo, então tem uma, duas, três, quatro projeções saindo do corpo aqui eu tenho 6, né? Enfim, independente, né? O multipolar ele tem duas funções. Então, olha só, a gente tem porque a gente vai falar disso em outra lá na frente, mas deixa eu desenhar aqui para vocês. Imagina, pessoal, que aqui, ó, esse neurônio aqui, ele traz uma informação e entrega a informação para esse neurônio, que é chamado de interneurônio,
e esse neurônio vem aqui e traz essa informação para um neurônio eferente, tá? Então, o impulso nervoso, ele é feito dessa forma. Ele vem da periferia, então eu tenho lá a detecção de impulsos na periferia, isso é trazido para o sistema nervoso central. No sistema nervoso central, a gente tem esses interneurônios, que é quem recebe essa informação e redistribui. Fala assim, ele sentiu calor, vou mandar uma mensagem para o neurônio informar o músculo para ele se contrair, né? Então, o interneurônio, como o próprio nome sugere, ele fica ali no meio de campo. Ele fica entre um neurônio que vem da periferia e um neurônio que está voltando para a periferia com a resposta. Então, vamos supor, Rafael foi lá fritar um ovo no intervalo da aula, ele encostou na frigideira quente. O que vai acontecer? Esse neurônio aqui, ele vai captar esse estímulo, vai falar assim, Rafael, meu filho, tira a mão da frigideira, né? Aí o axônio, os dendritos dos interneurônios vão entender essa mensagem, vão falar assim, olha, o cara lá da periferia disse que é para tirar a mão da frigideira porque está quente. E aí ele vai avisar para esse cara aqui, que são os neurônios eferentes, ou seja, são aqueles que estão com o corpo celular lá presente no sistema nervoso central, se projetam para a periferia para levar a resposta. Então ele vai lá no músculo e vai falar assim, músculo, filho, contrai aí para o Rafael tirar a mão da frigideira quente. Então é meio que um telefone sem fio. Esse daqui recebe o estímulo, transmite para um intermediário, que são os interneurônios, que transmitem para um neurônio eferente. Tudo que é aferente traz a informação para o órgão central, tudo aquilo que é eferente leva a informação do órgão central, tá? Fica, Cristina, não foca, tipo assim, um leva, o outro traz, não. Imagina, sempre aferente preferente. Imagina você, isso se aplica para tudo, tá, pessoal? Se aplica para o cérebro, se aplica para as arteríolas renais, para os capilares renais, enfim, se aplica para quase tudo. Imagina você, olha só, qual que é o órgão central? Qual que é o órgão central daquele sistema? Não é o cérebro, o sistema nervoso central? Então, aferente é tudo aquilo que leva informação para ele, certo? Tudo que é aferente leva informação para o órgão que é central. No caso do rim, a arteríola aferente é aquela que leva para o rim. A eferente é a que devolve do rim para o sistema. Aqui, da mesma forma, aquilo que é aferente traz para o órgão que é central, para o sistema nervoso central, e tudo aquilo que é eferente leva do centro para a periferia, ou seja, devolve aquele estímulo inicial como um estímulo para uma contração muscular, uma secreção glandular ou qualquer que seja o estímulo, tá? Então sempre lembre, aferente vai para o órgão principal, eferente vai do órgão principal para o restante do corpo, tá? Isso vale para quase tudo. Deu para entender isso aqui, pessoal? Se vocês quiserem que repete alguma coisa, vocês dão um grito aí que eu volto, tá? Bom, então vamos lá. Ah, essa aula já está lá no portal, tá? Antes que alguém pergunte, ela está lá no portal. Se a gente for ter mais um pedacinho de aula depois, a próxima aula não está lá não, mas essa daqui tá? Bom, pessoal, e os sinais? Beleza, o que vocês não entenderem é só falar que eu volto e explico de novo, tá? Não precisa copiar tudo que está no slide, porque o slide já está disponível lá para vocês, tá? Mas qualquer coisa eu paro, volto, explico de novo, não tem problema não, certo? Vou tentar falar mais devagar um pouco. Bom, então a gente já conheceu os neurônios, as células do tecido nervoso, né? E agora a gente conhece como são formados os sistemas ou circuitos neuronais. Então, existe dois tipos de circuitos neuronais. Um circuito que a gente chama de circuito divergente e um circuito que a gente chama de circuito convergente.
O que é um circuito divergente? É aquele onde a informação ela só passa, ela vai passando de um neurônio para o outro, sem que haja um neurônio recebendo muitas informações ao mesmo tempo. Tá? Então, normalmente isso daqui está na periferia, né, no nervo vago, por exemplo, né? A gente tem um neurônio leva informação para outro, que leva informação para outro. Então, a gente não tem um neurônio ficando sobrecarregado com muitas informações. A gente costuma dizer que isso daqui é um tipo de sinapse, um tipo de circuito monossináptico, tá? O que é um circuito divergente ou monossináptico? Vocês estão vendo muitas. A Andriele não está conseguindo pedir o link. Eita, nós. Deixa eu achar o link para essa criatura aqui. Alguém tem aí o link fácil para mandar, gente? É sempre o mesmo link. Todas as aulas são o mesmo link. Não muda nunca. Não sei por que o povo ainda tem dificuldade para entrar. Deixa eu achar aqui. Rapidinho, porque não estava aberto, eu vou entrar aqui. Alguém tem aí fácil para mandar? Eu não tenho. Espera aí. Deixa eu ver se é o mesmo. Não, mas não é só copiar o link que está aí, não. É aquele link que eu mandei para vocês pelo portal. É porque quando a gente entra, eu entro, por exemplo, nesse link aqui, ele vai e cria outro link. É justamente para vocês não conseguirem copiar o link e mandar para o coleguinha. Ou mandar para quem quer que seja. É só uma questão de segurança, tá? Mas o link que eu disponibilizei tanto no portal quanto eu mandei por e-mail, mandei no grupo da turma, esse link não muda nunca, é sempre o mesmo, tá? Podem até fazer um atalho aí em cima na barra de atalho e colocar assim, ó, aula de fisiologia maravilhosa do professor Ronaldo, pra vocês nunca terem problema de entrar, né? Já deixa salvo lá no negócio dos favoritos. Sexta-feira à noite, sextou, né? Então sempre é o mesmo link, tá? Bom, então aqui a gente tem então esse circuito que é chamado de circuito divergente, tá? Ou monossináptico. É um circuito que ele não tem uma sobrecarga, né? Ou muitas informações chegando ao mesmo tempo, tá? Então, geralmente, os circuitos eferentes, né? Eles acabam também devolvendo isso através desse tipo de circuito, né? Então, eu tenho o neurônio central que mandou a informação para alguns outros neurônios, até chegar lá no nervo efetor que vai levar a alguma resposta a esse estímulo principal, tá? No caso de um circuito convergente ou polissináptico, esse circuito convergente ele é muito comum naquela parte aferente, principalmente nos interneurônios, tá? E naqueles primeiros neurônios eferentes que devolvem a resposta para chegar até a periferia, né? Então a gente viu lá um monte de dendrito chegando aqui, então uma única célula, um único neurônio recebe a informação através de vários canais de comunicação, por exemplo, né? Então, ao invés de todo mundo mandar resposta para um só, eles vão passar isso, né? Mas mesmo assim chegam várias respostas, né? Ou chegam várias informações no mesmo neurônio aqui, tá? Beleza? Esse circuito convergente, ele também é um circuito chamado de polissináptico, tá? Por que polissináptico? Porque um único neurônio, ele faz diversas sinapses ao mesmo tempo, tá? Então, por isso ele tem essa característica de receber informações de vários outros neurônios ao mesmo tempo, tá? Então, ele recebe de vários neurônios e leva essa informação para frente. Recebe de vários neurônios, leva essa informação para frente, né? Até essa informação chegar lá na célula efetora, chegar de volta no sistema nervoso central, onde quer que seja que ela tem que chegar, tá? Tudo bem, crianças? Sim? Então, beleza. Visão geral dessa comunicação. Agora, o bicho começa a pegar só um pouquinho, tá?
vai começar a dificultar um pouco. Mas vamos lá, vai dar tudo certo, não se assustem. Então, olha só, eu falei para vocês que o neurônio ele tem como função transmitir impulsos elétricos, certo? Esses impulsos são transmitidos através de estruturas que nós chamamos de sinapses, certo? E nessas sinapses vai acontecer a transmissão, né? Nesse caso aqui é uma sinapse química, vai acontecer a transmissão de um impulso elétrico para outro. Como que acontece isso? Aqui a gente tem um neurônio que traz lá o impulso elétrico, né? Quando esse impulso elétrico chega nessa terminação pré-sináptica, a gente tem aqui um impulso, né, um potencial de ação alto que faz com que aquelas vesículas de neurotransmissores que eu mostrei para vocês lá atrás, né? Vou voltar aqui numa imagem mais aumentada. Essas vesículas de neurotransmissores que estão aqui nesse botão sináptico, quando esse impulso elétrico chega aqui, ela consegue liberar neurotransmissores. A partir dessa liberação, acontece o que a gente chama de potencial elétrico pós-sináptico. Ou seja, essa célula, depois que ela recebe o impulso, a célula anterior tem o seu impulso elétrico reduzido. Ou seja, o impulso chegou aqui, ele já deu o recado, pode parar com tudo. Isso é chamado de potencial elétrico pós-sináptico. Depois disso, eu vou ver, né? Isso é potencial inibitório, tá? Depois disso, eu vou ter ao mesmo tempo que essa célula que liberou o neurotransmissor, ao mesmo tempo que ela foi inibida, ela parou de trabalhar, ela vai estimular ou vai haver a formação de um novo potencial no neurônio seguinte. Lembram lá que é uma informação que vai como se fosse um telefone sem fio, né? Vai passando de um, de outro, até chegar lá no sistema nervoso central, depois vem voltando até chegar na periferia, né? Então, essa célula aqui, ela precisa parar o seu potencial, né? E essa célula aqui, ela precisa gerar um novo potencial, que é o que a gente chama de potencial excitatório. Essa excitação, ela começa a acontecer aqui, tá? E a gente tem não só a inibição, não só a parada desse neurônio, mas também acontece uma inibição, um potencial inibitório aqui nesse dendrito. Para quê? Esse potencial inibitório inibe que uma nova célula mande um impulso elétrico para não confundir esse neurônio, tá? Então, basicamente, né, a gente tem um potencial que, primeiro, daqui a pouco eu vou falar para vocês o que é o potencial de membrana, tá? Primeiro, eu tenho uma estimulação, certo? Depois, eu tenho uma inibição. Essa inibição é necessária para que não haja um novo estímulo e essa célula tenha, entre aspas, né, tem um curto-circuito aí dentro, tá? Então, esse potencial inibitório pós-sináptico, ele é importantíssimo por causa disso, tá? Então, primeiro, essa célula excita a célula seguinte, depois acontece uma inibição e esse processo todo, né, todo esse impulso elétrico que chegou aqui, ele vai passar ali. Professor, tá difícil, eu não sei nem o que é esse impulso elétrico. Vamos ali ver se vocês entendem, se clareia um pouco a cabeça de vocês. Olha só, existe uma coisa na biologia celular que é chamado de potencial de membrana. O que é um potencial de membrana? Vou até aumentar aqui para todo mundo enxergar isso daqui, tá? Vamos focar só nisso. Imaginem vocês que isso daqui, ó, esse negócio redondo, grandão, é uma célula, tá? Na verdade, essa parte azul aqui, essa parte preta, aliás, essa bola preta é a nossa célula, tá? O que está acontecendo aqui? Essa célula mantém em condições normais
o interior da sua membrana carregado negativamente. Lembram da tal da bomba de sódio e potássio, que jogam íons de sódio para fora, né? E volta potássio para dentro, né? Não lembram da bomba de sódio e potássio? Que faz lá, mantém a carga elétrica no interior da membrana negativa, porque ela tira 3 íons de sódio e devolve 2 de potássio, então você sempre vai ficar com um déficit de prótons, né? O, por que que isso é importante? Ao fazer isso, a célula retira um pouco desse potencial positivo, dessa carga positiva no interior da célula, e mantém na face interna da membrana uma grande quantidade de íons que tem carga negativa. Esse daqui é o potencial que a gente considera como potencial de repouso ou potencial de membrana de repouso. Em condições normais, eu vou ter carga negativa no seu interior, carga positiva que é atraída por esses íons negativos, carga positiva na face externa da membrana. Isso é o que garante que essa célula sempre tenha seu interior negativo. Os principais mecanismos que garantem isso são a bomba de sódio e potássio, né? E a permeabilidade diferencial dessas células. Então, eu sempre consigo manter o interior da célula muito negativo e o interior positivo, certo? Então, quando a gente olha esse gráfico aqui, ó, que é o gráfico do potencial de membrana, a gente vê que o potencial elétrico ele está muito negativo, o de repouso, que é esse azulzinho, né? Por quê? Porque a célula trabalha para manter esse potencial negativo, certo? Entendem o que é potencial de membrana? Lembram lá da biologia celular, etc. Um potencial de repouso? Beleza. O que acontece aqui? Os nossos neurônios, eles também estão num potencial de repouso, certo? Em condições normais, a célula tem lá menos 70 milivolts de potencial de membrana, ou seja, a carga no interior da célula está muito negativa, né? Carregada eletricamente com íons negativos. O que vai acontecer? Vou voltar lá naquela outra imagem. Ó. Imagina que aquele neurônio grande está aqui, ó, nesse mapa. Vou voltar lá. Ó. Esse neurônio grandão, certo? Esse aqui, ele está com a membrana, com o potencial de membrana bem negativo, em repouso. Quando esse neurônio vem aqui e joga neurotransmissor nesse dendrito, o que vai acontecer? Esse neurotransmissor, ao se ligar no dendrito, vai levar uma mensagem e vai falar assim: dendrito, tá na hora de você começar a se excitar. Ou seja, olha, eu tô chegando aqui para trazer uma mensagem que deu ruim que o cara lá botou a mão num prego, furou o prego, tá doendo, né? Então, quando esse neurotransmissor se liga no neurônio, ele vai fazer com que o potencial de membrana ele aumente gradativamente e chegue ao que a gente chama de um potencial limiar. Esse amarelinho aqui, ó, é esse potencial excitatório pré-sináptico. Ou seja, aquele impulso que chegou aqui trouxe uma informação excitatória que fez com que a minha célula perdesse esse controle do que entra e que sai de íon, perdeu o controle da minha bomba de sódio e potássio, não consegue mais manter essa condição de potencial de repouso. Putz, e agora? O que vai acontecer? Agora, quando essa célula atinge esse potencial limiar que foi dado, né, esse primeiro estímulo pelo aquele potencial, ó, esse potencial excitatório pré-sináptico, né, a gente tem isso daqui fazendo com que haja um aumento
considerável dos potenciais aqui dentro do corpo e proporcionalmente, né, consequentemente, para dentro do axônio. Então, olha só, uma vez que a gente atingiu esse potencial limiar, né, que é a interação desse potencial elétrico excitatório pré-sináptico, né, uma vez que a gente atinge esse limiar, o axônio ele vai fazer várias alterações, né, ou vai atingir um mecanismo, né, que a gente vai ver daqui a pouco, que faz com que esse limiar ou esse potencial só aumente. Por quê? Por alguns mecanismos, principalmente por abertura de canais de sódio, vai haver uma entrada enorme de sódio dentro da célula e isso vai elevar o potencial. Volto aqui nessa figura, ó. Eu tenho uma célula onde a bomba de sódio e potássio mantém um monte de sódio fora e o potássio dentro, não é isso? Se eu abro um buraco nessa membrana, o que vocês acham que vai acontecer? Do ponto de vista iônico. O que vocês acham que acontece se eu abrir um buraco aqui nessa célula? Lembrando, eu tenho muito sódio fora, muito potássio dentro. Se eu abro um canal de sódio, o que vocês acham que vai acontecer? Vai misturar? Não, não que vai misturar. Mas o que vai acontecer se eu tenho muito sódio aqui e pouco sódio aqui dentro? Vai entrar muito sódio, né? Não vai sair água porque a membrana não permite, então vai entrar muito sódio. Quando a gente entra, ou quando a gente tem a entrada de sódio, o que acontece? A saída dos íons é o que fazia com isso aqui mantivesse um potencial elétrico negativo. Se o sódio entra ali maciçamente, em grande quantidade, o que vai acontecer? O potencial vai lá para cima, tá? Então vai haver um aumento, exatamente o que a gente chama de despolarização, tá? Então aqui eu tenho um ambiente que ele está polarizado, certo? E a partir desse potencial a gente vai ter um processo que é chamado de despolarização. Ou seja, a polaridade, o potencial normal que eu tenho nessa célula vai ser desfeito. Qual que é o efeito prático disso? Entrou muito sódio, a carga elétrica que eu tenho aqui, ó, puff, vai lá para cima. Vai para quase 30 milivolts positivo. Então essa célula fica excitada. Não é excitada que vocês estão pensando não, viu, seus bobagentos? É excitada do ponto de vista elétrico, né? Ela fica carregada eletricamente. Tem nada a ver com as outras coisas que vocês estão pensando aí não, tá? Então, quando essa célula se excita, ela consegue ir passando essa excitabilidade para todas as porções do axônio do neurônio. Então, vou voltar lá naquela imagem do neurônio. Ó, aqui eu tenho esse neurônio, então, ele vai. Aqui eu tenho o aumento desse potencial elétrico, acontece a despolarização, né? E essa despolarização vai acontecendo por toda essa extensão até chegar aqui na ponta, tá? Então, é assim que o impulso chega de um neurônio e vai até o outro. Conforme ele atinge esse potencial de ação alto, imagina, esse potencial ele não vai ficar ali estático, tá? Cada pedacinho do neurônio eu tenho, essa curva vai lá na altura, e aí, ó, da mesma forma que aquele neurônio gerou um potencial pré-sináptico excitatório, um pedacinho do neurônio que tem esse aumento de potencial elétrico, ele já estimula o pedacinho do lado a fazer a mesma coisa logo em seguida. A gente já vai ver isso daqui a pouco, como que acontece, tá? Tem umas figurinhas ali para vocês verem com detalhes. Então, cada partezinha do neurônio que se excita tem uma curva dessa. Depois desse processo, quando a gente chega lá no ápice, quando houve aquele influxo, pá, um monte de sódio dentro da célula, virou, como diz o povo, o bicho da goiaba lá de tanto impulso elétrico,
a célula tem um potencial inibitório que vem logo em seguida. Então, é mais ou menos assim, ó, eu tenho um potencial excitatório que passa na frente. Johnny, fica na sua. É até, é até 8h15. E um potencial inibitório que vem logo em seguida, para evitar um curto-circuito nessa parada, né? Vem joga gasolina no fogo, que é o potencial excitatório, vem o potencial inibitório e joga água no fogo. É mais ou menos assim que funciona, tá? Então, nisso, logo depois eu tenho uma redução. Não, não. A gente tem esse um potencial inibitório passando na frente e um inibitório vindo atrás, Gabriela. Aqui, ó. Vou mostrar de novo. Eu primeiro tenho um excitatório que vem na frente, depois eu tenho um inibitório que vem atrás, tá? Primeiro, esse excitatório passa abrindo os canais de sódio e o inibitório volta fechando os canais de sódio e abre de potássio. A gente já vai falar sobre isso com maior detalhe, tá? Beleza? Então imagina aí que são dois caras, um passa abrindo as coisas, o outro passa fechando. Daqui a pouco a gente vê isso, tá? Bom, e aí depois, quando esse potencial elétrico ele começa a reduzir, a gente chama de repolarização, de volta, de retorno, né? De voltar àquilo que era antes, né? Então isso é chamado de repolarização. Só que o que acontece? Esse sinal inibitório que vem logo em seguida, ele acaba reduzindo até mais do que o normal esse potencial elétrico que a gente tinha aqui, que é chamado de hiperpolarização. Professor, mas se a célula quer chegar a 70, mais ou menos, menos 70 milivolts, por que diabos essa célula baixou até quase menos 90? Tem uma explicação lógica para isso, tá? Por que que ele abaixa isso daqui? Isso garante, eu acho que a gente tem um slide lá mais na frente que eu vou falar isso, tá? Mas eu já adianto aqui para vocês. Isso garante que esse neurônio tenha o que nós chamamos de período refratário. O que é um período refratário? É um período onde nenhum outro impulso elétrico vai passar atropelando esse aí, certo? Então, enquanto a célula estiver hiperpolarizada, não vai acontecer a geração de um novo impulso elétrico, tá? Então, um dos fatores é aquele potencial inibitório e o outro fator é essa hiperpolarização. Você imagina, se eu tivesse um impulso, aí vem outro, já atropela, aí tem outro, ia virar uma anarquia. A mesma coisa de eu fazer um monte de gambiarra com um monte de fio descascado, né? Então, para evitar esse tipo de coisa, a célula diminui abaixo do normal, fazendo uma hiperpolarização, porque se qualquer outro impulso quiser chegar ali, ele não consegue fazer esse aumento do potencial de ação aqui. E nisso, a gente tem um período que a gente chama de refratário, tá? Vai voltar a falar dele lá no final. Certo? Entendido, pessoal? Ou não? É difícil ficar daqui que eu não vejo a cara de vocês de assustado, né? Se vocês estão entendendo, se não estão, eu fico preocupado. Não? Vou mostrar uma outra imagem, depois eu pergunto de novo se vai ter dúvida, tá? Olha aqui, ó. Essa imagem, ela reflete mais ou menos, né, basicamente o que está aqui nesse gráfico. Vou até desenhar ele aqui para vocês verem, ó. Então começa daqui, opa, daqui, aí tem uma pequena polarização. Eu sou ótimo no desenho, né? Aí depois vai lá para a ultrapassagem, depois acontece uma repolarização, uma hiperpolarização, opa, e volta para o potencial de repouso, tá? Eu fiz o trem errado aqui, risquei no lugar errado. Pera aí, deixa eu apagar tudo. Vou riscar de uma outra cor. Deixa eu ver que cor que eu quero. Vou fazer, pior que tem verde, azul, vou fazer de preto mesmo. Esse aqui que é o potencial de repouso. Olha, eu tô doido. Então,
vem aqui no limiar, depois eu tenho a subida disso lá em cima, volta, repolarizou, hiperpolarizou e volta para o potencial elétrico. Bonitinho, né? Então, olha só, olhando o que a gente falou lá no outro gráfico, né? A gente então tem primeiro o que a gente chama de despolarização, né? Que é até a gente ter atingir essa polaridade, né? E depois a gente acaba ultrapassando, né? Na verdade, tem muitos livros que vocês vão ver que a despolarização é tudo, toda essa parte aqui, desde do potencial de repouso até o potencial positivo, tudo isso pode ser considerado despolarização, tá? Quando a célula atinge isso é quando há a passagem do impulso elétrico. Pessoal, o impulso aqui é elétrico por conta das diferenças de gradiente que eu tenho no interior dessa célula, tá? Ele se dá por conta de íons, por conta de substâncias químicas que trocam de lugar durante a passagem desse impulso. Por isso é o impulso elétrico. Ele envolve substâncias químicas, sódio, potássio, cálcio, mas ele é um impulso elétrico por conta disso. É mais ou menos o que a gente tem numa bateria, né? A bateria nada mais é do que compostos químicos que interagem entre si e geram algum impulso elétrico, tá? Então, uma vez ultrapassado e chegou lá nesse potencial positivo, né? A gente tem o retorno logo em seguida por conta de algumas alterações, como a abertura dos canais de potássio, tá? A gente já vai falar sobre esses canais especificamente como funcionam. Diga, Gabriela. Professor, você pode me explicar de novo, porque eu não entendi muito bem a Hum. diferença entre divergente e convergente, porque eu acho que isso está me atrapalhando um pouco entender melhor esse negócio de potencial de membrana. Eu acho que talvez isso não te atrapalhe não, mas vamos lá. Divergente é todo aquele neurônio que ele vai fazer sinapses únicas, por isso são chamados de monossinápticos, tá? Então, nesse caso, eu tenho um neurônio que traz informação para um e vai passando isso, né? O que eu estou explicando agora é como que esse neurônio, como que esse estímulo elétrico é gerado, né? É isso que a gente está vendo lá no potencial elétrico. Daqui a pouco a gente vai ver como que ele percorre isso. Só estou mostrando para vocês, por enquanto, como ele é gerado, tá? No divergente, né, no tipo de circuitos monossinápticos, a gente tem sinapses únicas. Então, eu tenho um axônio com um dendrito, um axônio com um dendrito. Isso é divergente, ou monossináptico. Como o próprio nome sugere, mono vem de um só. Então, só faz sinapse com um axônio, tá? No caso de um circuito neuronal convergente, como é o que acontece lá nos neurônios, nos interneurônios e nos neurônios eferentes, né? Eles recebem informações de vários neurônios ao mesmo tempo. Por isso são chamados circuitos polissinápticos, tá? Por que polissinápticos? Porque um único neurônio recebe informação aqui, ó, de 4 outros neurônios, tá? Professor, então quer dizer que todo mundo está mandando sinal ao mesmo tempo? Não é bem assim. A gente viu que tem um potencial inibitório que vai inibir que esse neurônio se excite de novo. Porque senão é como se fosse um monte de fio desencapado. Ia dar um circuito, um curto-circuito aí, ia ser problema, tá? Então, o que a gente está falando ali é o neurônio gera um potencial elétrico para ele transmitir para frente e, ao mesmo tempo, ele tem que impedir que outro potencial elétrico seja gerado. Porque se ele gera dois sinais ao mesmo tempo, ele vai se confundir e não vai levar mensagem nenhuma. É como se, já pensou, tem um professor aqui de fisiologia e tem um professor de, deixa eu ver, uma matéria totalmente diferente da fisiologia. Sei lá, um professor falando de filosofia e você tem que prestar atenção nas duas aulas. Você vai conseguir? Não, você vai desligar o áudio de um dos professores, senão você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Algumas mulheres até conseguem. Se for homem, então aí não consegue de jeito nenhum. É mais ou menos no esquema do neurônio, né? Então ele precisa deixar
hiperpolarizado por alguns milissegundos para evitar que fica mais gente falando na cabeça dele, tá? Então, colocando, né, trocando isso em miúdos, é mais ou menos isso que acontece, né? Então, o neurônio recebe informação, né? O homem recebe, a mulher falou uma coisa, né? Minha esposa é dona de fazer isso. Vai lá e fala uma coisa, logo em seguida ela fala outra e fala outra e fala outra. Daqui a pouco eu não lembro nem o que ela falou lá na primeira vez, né? Faz isso para mim, faz isso para mim, faz isso para mim, já esqueci, né? Então o neurônio, para ele não ficar escutando, né, a esposa dele um monte de vezes, a primeira coisa que ela fala, ele desliga, né? Então é mais ou menos assim que funciona, tá? Fazendo uma analogia aí, né? Como se o neurônio falasse, não, já chega, já recebeu informação, deixa eu levar essa daqui, eu volto para buscar outra, tá? Então por isso ele fica hiperpolarizado por alguns milissegundos, né? Por isso que ele fica lá nesse potencial onde nada mais percorre por ali, tá? Tudo bem, crianças? Entendido até aqui? Quem é casado ou tem namorada aí, entende o que eu tô falando, né? Que mulher, Jesus amado, né? Cansou nada, Gabriela. Semana passada você nem assistiu minha aula inteira, você acha que eu não sei? Cansou nada. É, Então, é o que a gente chama de período refratário, né? Então, não é bem um repouso. É só um período num pedacinho de. Ó, são milissegundos, tá, pessoal? Ah, vai ficar 1 minuto desligado? Não, quem me dera, né? Mas ele vai ficar lá ó, 2 milissegundos, né? Não dá tempo nem de piscar um olho num negócio desse. Então, olha só. Vamos voltar aqui, só recapitulando, né? Então, a gente tem um potencial de membrana em repouso, certo? Que dentro da célula fica muito negativo. Esse potencial sobe após um estímulo elétrico, que é o potencial excitatório pré-sináptico, né? Logo em seguida, conforme a célula tem abertura de todos os canais de sódio, blá blá blá, que a gente vai falar daqui a pouco com mais detalhes, esse impulso elétrico, né, ou essa carga elétrica no interior da célula aumenta consideravelmente. Isso é o que a gente chama de despolarização. Quando esse impulso cessa, né, quando esse potencial excitatório dá lugar a um potencial inibitório, a um impulso, né, a um estímulo inibitório, essa célula começa a voltar para a repolarização. O que é a repolarização? É o retorno à sua polaridade normal, certo? Qual que é a polaridade normal da célula? Não é menos, né, menos 65, menos 70, né, até menos 80, algumas figuras trazem para a gente. Mas não é um impulso, um potencial de membrana próximo de menos 65, menos 70, né, o normal. O que acontece? A célula, né, esse impulso, esse sinal inibitório pós-sináptico, ou seja, aquele que vem desfazendo o potencial, ele faz com que haja uma hiperpolarização. A gente vai ver daqui a pouco como que isso funciona. Para que acontece essa hiperpolarização? Então, a repolarização é para voltar à polarização inicial. Uma hiperpolarização é uma polarização além daquela que é normal. É uma hiper, é demais, voltou muito, né? Abaixou muito menos de 65. Foi lá para 90 nesse caso aqui. O que acontece? Esse período de hiperpolarização é um período que a célula ainda não está em período de repouso, mas é um período, uma fase, onde a célula consegue ainda assim manter-se sem nenhum outro impulso passando por ali, tá? Então eu tenho durante essa hiperpolarização, que dura milissegundos, né, é muito rápido, a gente tem a célula não conseguindo gerar um novo impulso elétrico. Por quê? Porque o estímulo pequeno que dá aqui, ó, para aumentar e fazer essa primeira parte da despolarização, né, que é atingir aquele estímulo limiar, né, ele não consegue ser feito. Se eu vier aqui e der um estímulo, por exemplo, aqui do potencial normal de repouso para o potencial limiar são menos 10 milivolts. Desse daqui
para o potencial de repouso são quase 30. Então pode vir qualquer estímulo ali que eu não consigo chegar no limiar para ver uma despolarização muito grande dessa célula, tá? Então, para isso que essa hiperpolarização serve. Ele volta para o normal só depois que ele vai lá e fica assim, ó, agora eu vou... É como se ele estivesse tirando um tempinho para, entre aspas, descansar do trabalho, tá? Então, nesse período de hiperpolarização, que dura aí alguns milissegundos, não há novamente a passagem de mais nenhum impulso elétrico por aqui, tá? Tudo bem, Cláudia? Mais alguém, pessoal? É importante que isso fique bem claro na cabeça de vocês. Até porque pode ser que vocês vejam essa figurinha lá na prova de vocês, né? Essas figuras são ótimas para colocar em prova. Não? Então, beleza, vamos ver. Então, a gente viu como o impulso é gerado, né? Como acontece, como acontece esse impulso elétrico no interior da célula, certo? Bom, a gente tem a transmissão, então olha só, vou voltar nessa imagem. O impulso, a gente está aqui ainda, ó. O impulso foi gerado aqui, certo? Aconteceu aqui nessa célula uma hiperpolarização, ou uma despolarização, certo? E esse impulso vai chegando até chegar aqui no axônio, tá? No axônio, a gente tem dois tipos de condução nervosa. Uma condução que é dita condução linear. Por que é uma condução linear? Isso acontece naqueles neurônios que são amielínicos, ou seja, que não apresentam bainha de mielina, que é aquele que eu falei para vocês, aquele envoltório do dendrito, do axônio, que serve como uma espécie de, entre aspas, fita isolante, tá? Então, olha só o que a gente tem aqui. O impulso chegou, eu vou falar isso passo a passo, tá? O impulso chegou no corpo, ele precisa chegar até o axônio para chegar no neurônio seguinte, né? Lembrando sempre daquele esquema que é é como se fosse um telefone sem fio. Eu falo com um, que vai falar com outro, que vai falar com outro, até ter uma resposta, né? No caso dos neurônios amielínicos, a gente tem um impulso seguindo direto por todos os pedacinhos aqui, tá? Então, o impulso nervoso ele é dito, né, como um impulso linear. Cada pedacinho vai sendo estimulado, tá, até chegar lá no final que esse axônio vai conseguir liberar os neurotransmissores. No caso de neurônios mielínicos ou mielinizados, é como se a gente tivesse essa fita isolante e entre ela tivesse um pedacinho de axônio que fica exposto, certo? Esse pedacinho que fica exposto é chamado de nodo de Ranvier. Esse nodo de Ranvier é onde vai acontecer a transferência do potencial de ação. Porque nesse pedaço aqui que eu tenho fita isolante, vocês concordam comigo que está tudo tampado? Não passa nada, não entra nem sai o impulso elétrico? Ao contrário daqui, ó, que todos os pedacinhos são descobertos e passa, entra e sai em toda a extremidade do neurônio. Então é mais ou menos o que está acontecendo aqui, ó. Só que aqui, por que é saltatório? Porque essa célula de Schwann, né, ou esse oligodendrócito, estão envolvendo o axônio do neurônio e impedindo que haja troca iônica desse axônio com o meio onde ele se encontra. Por isso, chama que a condução é saltatória, ela vai saltando de um nodo para outro. Professor, tá difícil, não consegui enxergar isso não. Olha só, vamos ver esse exemplo aqui. O neurônio, o axônio de um neurônio, ele é como se fosse um cano. Imagine aí um cano na sua casa, certo? Esse cano da sua casa, ele tem uns buraquinhos. Já viram aquela mangueira de jardim? Que ela tem uns buraquinhos, uma que é bem, uma pretinha, parece uma fita.
Na hora que ela incha, que você liga na mangueira assim, ela sai um monte de água. Já viram essa mangueira, não? Que ela tem um monte de buraquinho. Já? Todo mundo já viu? Então eu posso falar que vocês sabem o que vocês estão. Beleza. O que que acontece? Imagine que esse axônio é como se fosse uma mangueira daquela, cheia de buraco. No caso aqui, o buraco entra água, né? Lá no axônio, entra coisa e sai coisa, porque eu tenho lá as proteínas de membrana, os canais de sódio e de potássio que fazem isso. Beleza. O que que vai acontecer? Se eu pensar nisso como um cano, em um axônio como um cano, vocês conseguem entender, ou vocês conseguem associar que se eu tenho muito buraco saindo água lá na minha mangueira, se além daqueles buracos que eu tenho lá, eu vou lá e furo mais um monte, consegue entender que a quantidade de água que vai chegar lá na frente é muito menor do que se eu não tivesse buraco ou tivesse poucos buracos? Concordam comigo? Então, olha só, se eu tenho um cano aqui, que eu tenho dois buracos de cada lado, um pouquinho só de água vai sair, mas um monte vai chegar lá na frente, na ponta da minha mangueira. Se eu tenho um cano que está cheio de buraco, vai sair água por todos esses buracos, mas na hora que chegar lá na frente vai ter pouquinha água, ou nem vai ter água, né? O neurônio é mais ou menos um cano desse daqui, e os neurônios mielínicos é como um cano com pouco vazamento. Os neurônios mielínicos têm a nossa mielina, ela serve como uma fita que eu vou tampar esses buracos. O que que vai acontecer? Ao invés da água sair nesse buraco aqui, se eu tampar ele, ela vai sair no próximo. É assim que o sódio faz quando a gente tem um neurônio mielinizado. Eu tenho nos nodos de Ranvier, nos espaços entre um bloco de mielina e outra, um lugar onde vai acontecer essa troca iônica de entrada de sódio e saída de, perdão, só entrada de sódio, né? E conforme esse impulso passa, vai ter em seguida a saída do potássio, tá? Se eu tivesse isso sem mielina, esse pulso elétrico, esse sódio, vai sendo perdido por todo o neurônio, tá? Então, ó, vamos supor num caso de desmielinização, no caso de uma doença, por exemplo, sinomose que leva a essa desmielinização. A gente perde isso que tampa a água, tá? E o que que acontece? Quando a gente tem mielina, ó, conseguem ver aqui, se eu tenho buraco, a água vai passar, mas vai sair um bocado. Se eu tenho tudo tampado, essa água vai passar muito mais rápida. Por isso, a transmissão de sinais elétricos, né? A transmissão, porque quem faz a alteração desse impulso, né? Quem faz a alteração do potencial de membrana é o sódio. Então, a passagem de sódio aqui por dentro acelera a transmissão do impulso nervoso. Por isso que quando eu penso num neurônio mielinizado ou mielínico, a transmissão do impulso, desde que ele é gerado até ele ser transmitido para o próximo neurônio, isso acaba sendo muito mais rápido, tá? Então, de novo, o nosso neurônio amielínico é como se fosse um cano cheio de vazamento. Então, toda hora eu preciso botar mais água para dentro, porque senão não vai funcionar. Eu tenho buraco em todo ele, né? E um neurônio mielinizado é como se ele tivesse buraquinhos tampados, tá? Tudo bem até aqui? Já vou mostrar outras duas figuras que talvez ajudem um pouco, tá? Vou falar de cada um em separado. Lembra desse cano com buraco, beleza? Vamos lá. Neurônio amielínico. Esses neurônios eles estão predominantemente no sistema nervoso central, tá?
O que vai acontecer? Esses neurônios, que são amielínicos, né? Eu tenho aqui, deixa eu pegar minha canetinha que eu gosto de ficar rabiscando esse negócio. Meu neurônio amielínico, então, não tem mielina, certo? Olha só o que acontece aqui, ó. O meu impulso elétrico, ele chega aqui no axônio, só que lembro para vocês que não tem mielina, então não tem fita isolante, o impulso vai sair pelos lados, vai ser perdido. Eu tenho buraco no meu cano. Então, esse impulso ele precisa ser renovado, né? Ou esse potencial ele precisa ser renovado a cada parte. Deixa eu só fazer um negócio aqui rapidinho. Opa! Ah, eu queria botar um negócio aqui, não vai ter jeito não. É uma imagem só. Mas tá, vamos lá. Então, olha só. Eu tenho esse impulso indo, né, pulando em todas as partezinhas. Então, vem aqui, ó, essa parte 1, ela primeiro é a que se excita, depois eu tenho uma nova excitação na parte 2 para depois ser excitada a parte 3. Porque aqui eu não tenho mielina, não tenho fita isolante. E o que acontece? Então, aquele potencial de membrana foi formado no corpo do neurônio, certo? Foi formado aqui. Esse potencial fez o quê? Excitou a área 1, que é essa área que nessa foto está ativa. Quando há essa excitação, acontece uma abertura dos canais de sódio e o sódio começa a entrar nessa porçãozinha aqui. No restante aqui, ó, para frente, tá ainda em potencial de repouso, tá? A membrana ainda está negativa dentro, positiva fora, porque ela ainda não está estimulada. Então, esse daqui recebeu o estímulo lá do corpo. Aconteceu a abertura dos canais de sódio, o sódio entrou gaisado lá para dentro, certo? Então ele vai correndo, correndo, correndo. O que acontece? Entrou demais. Aí eu tenho aquele potencial sendo despolarizado, né? Lembra? Lá o pico da curva que eu tenho. Então é nessa hora, na hora que está cheio de sódio, é a hora que eu tenho o pico do meu potencial de ação, certo? Atingir o pico, o que vai acontecer? Esse sódio que entrou aqui, uma parte dele vai migrar para cá, ó, certo? Eu tenho nesse primeiro pedaço aqui, um pouco desse sódio vai migrar para aquela região que está vizinha à região primeira que foi excitada. Quando esse sódio migra por aqui, acontece uma nova despolarização e essa região inteira tem o mesmo impulso do que a região 1, que é o que a gente está vendo aqui nesse segundo tempo, né? Então, na região 1, já passou o impulso, e passivamente falando, esse sódio migrou para a região 2, certo? Na região 2, ele estimulou uma nova despolarização, certo? Teve mais influxo de sódio, porque lembra que o meu cano é furado. O neurônio amielínico, ele perde íons para os lados. Então, a bomba de sódio e potássio está trabalhando para tentar retirar o sódio. Ela só não dá conta, mas ela está tentando, né? Então, o sódio vai escapando. Então, é preciso abrir mais canais de sódio para entrar mais sódio. Esse local fica despolarizado. Ele excita o local vizinho, né? A terceira porção. E ela também se excita, também se despolariza, precisa também de um influxo de sódio. Beleza. Assim o impulso vai passando, excitando todo mundo, até chegar lá no botão sináptico, lá na extremidade final do neurônio. Beleza. Atrás disso, chegou naquele limiar máximo, naquele impulso máximo, no pico do nosso potencial de membrana, o que vai acontecer?
Vem um potencial em seguida, que é um potencial inibitório. O que esse potencial inibitório faz? Aqui, lembram lá, na hora que começa a repolarizar para hiperpolarizar, né? A bomba de sódio e potássio continua trabalhando para jogar aquele tanto de sódio fora, mas aqui, depois que o impulso elétrico passou, vai haver uma abertura dos canais de potássio. Mas, professor, a célula está trabalhando para jogar sódio para fora e pôr potássio para dentro, e quem vai abrir aqui é o canal de potássio? Não entendi nada. Olha só. Concordam comigo que de fora da célula, deixa eu ver onde é que eu vou riscar. Vou riscar aqui em cima, ó. Fora da célula está lotado de sódio. E dentro da célula, dentro da célula está lotado de potássio. Concorda comigo que em posição normal, em condição normal a gente está assim? Tá ou não tá, meu povo? Os dois têm carga elétrica positiva. Quem faz isso? Sódio potássio ATPase. Ela faz um trabalho de jogar 3 sódios para fora, enquanto ela joga 2 para dentro. Nisso ela fica com o óbito de um próton, por isso que dentro da célula vai ficando mais negativa aqui, ó, porque os prótons vão sendo jogados, cada vez que ela trabalha, ela diminui um na conta aqui de dentro. Então, por isso que quando eu abro um canal, o que é um canal? É uma proteína de membrana que permite a entrada de um soluto, tá? Quem que é o soluto aqui? O sódio. Então, na hora que esse canal se abre por causa daquele impulso elétrico que aconteceu ali, daquele potencial anterior, quando um canal de sódio se abre, o que vai acontecer? Olha, se está sobrando sódio fora e tem pouco sódio dentro, vai do mais concentrado para o menos concentrado, não é isso? Quando esse canal se abre, então, ele vai do mais concentrado, que é a parte de fora da célula, vem aqui para a parte de dentro, que é o que essa seta aqui, ó, tá mostrando para a gente. Nisso vai entrar muito sódio, por isso que a gente fala que tem um influxo de sódio. Entrou sódio para caramba aí dentro. Fez com que essa carga elétrica ali ficasse lá nas alturas, certo? Bom, em contrapartida, se eu abro um canal de potássio, o que vai acontecer? Se eu tenho mais potássio dentro do que fora e abro um canal para ele sair passivamente, esse potássio vai sair. No que o potássio sai, ele tem carga positiva, ele acaba levando ao retorno do potencial de repouso. Abriu o canal, a parte de dentro está mais concentrada, ela perde soluto para a parte menos concentrada. Então, esse potássio vai sair de forma passiva através desses canais. Quando esse potássio sai, o potencial é reestabelecido. Então, a parte aqui para trás, ó, essa região 1 que está aqui, eu vou ter ela repolarizando até ela hiperpolarizar, depois ela volta à posição de repouso, ao potencial de repouso. Até que essa minha água no cano chegue lá na frente nessa porção e faça a sua sinapse, que é o que a gente vai ver na aula que vem da semana que vem. Tá? Deu para entender? Diga, Andriele, o que você quer que eu repita? Desabafo. A questão. Tô. Boa noite. A questão Boa noite. do sódio entrar, né, do potássio sair, ok, mas a próxima parte que o potássio sai, eu meio que me perdi nessa questão. Tá. Olha só. A gente tem, então, esse impulso vai passando por todos os pedacinhos, né? Então, esse impulso veio do corpo, chegou aqui na porção inicial do axônio, certo? Aqui dentro, o que vai acontecer?
Esse pedacinho se excita, acontece um influxo de sódio. Esse sódio, ele excita a parte imediatamente do lado e vai excitar essa parte num segundo momento, que é isso que está acontecendo aqui. Esse daqui que você citou o sódio que está aqui dentro, ele vai excitar esse pedacinho aqui do lado e vai fazer um novo potencial aqui. Sempre. O sódio que está aqui dentro, ele estimula o vizinho a abrir os seus canais de sódio, tá? Então, por isso que o impulso vai passando. Conforme ele vai passando aqui, o que, que a gente tem? Esse impulso elétrico vai estimulando tudo até chegar lá. Beleza. Atrás dele, fechando esses canais de sódio, vem um potencial inibitório. Ou seja, logo depois que eu atingir aquele pico, né? Lembram lá que eu mostrei para vocês que tinha um potencial inibitório pós-sináptico, né? Aquele potencial faz com que os canais de sódio, uma vez que eles já atingiram a função deles, que é elevar aos montes o nível de sódio aí dentro, eles estimulam então o fechamento desses canais de sódio e, ao mesmo tempo, esse impulso inibitório abre os canais de potássio, certo? Se tem muito potássio dentro e pouco potássio fora da célula, né, proporcionalmente falando, o potássio tende a sair da célula. Quando ele sai, cada potássio que sai, ele mimetiza um sódio que entrou, certo? E nisso a bomba de sódio e potássio está lá trabalhando na dela, tentando jogar esse sódio para fora, certo? Então, o que acontece aqui fechou o canal de sódio, parou de entrar sódio. Parou. Não, tá vendo que não tem nenhuma seta entrando sódio aqui. Parou. Total. Ao mesmo tempo que fecha um canal, abre o outro. Abriu qual? O de potássio, porque tem muito potássio na célula. Quando o potássio começa a sair, concorda comigo que esse próton, né, porque ele é carregado também positivo, então ele também é um próton. Esse próton saindo, ele vai diminuindo o potencial aqui dentro, até que chega um momento onde eu retorno àquela minha posição original. Certo? Então, basicamente, o principal retorno às condições normais se dá pelo fechamento dos canais de sódio e abertura dos canais de potássio, juntamente, obviamente, né, com o trabalho que a sódio-potássio ATPase, né, que é a bomba de sódio e potássio, faz tentando jogar esse sódio para fora, certo? Quando o potássio sai, eu tenho um débito. Eu começo a voltar naquele débito de carga positiva ali dentro. Certo, Andriele? Por isso retorna à posição de repouso. Beleza? Entendido até aqui, pessoal? O restante? Então tá bom. Gente, vocês não vão embora não, que no final da aula eu tenho um recado importante para fazer para vocês, tá? Eu vou fazer chamada, obviamente, mas eu também preciso dar um recado importante. Vocês não vão embora não. Vou segurar vocês até o último minuto. Bom, então olha só. Esse é um neurônio amielínico. É aquele neurônio onde a gente não tem bainha de mielina e o estímulo, a transmissão de impulso, ela é contínua, tá? Por quê? Porque esse sódio vai saindo e entrando por todos os pedacinhos que a gente tem aqui. Beleza. Aí a gente tem um outro cara que são os neurônios mielínicos ou mielinizados. O que está acontecendo nesses neurônios mielínicos? Cada pedacinho desse aqui, ó, aqui é uma bainha de mielina, aqui é outra, aqui é outra, aqui é outra, tá? Nos dois neurônios, os que estão em cima e os que estão embaixo. Bom, esse neurônio mielínico, né? A transmissão do impulso dele é como? Alguém lembra que eu falei agorinha? Saltatório. O que que é? Não, saltatório. No neurônio amielínico é contínuo, né?
No neurônio mielínico é saltatório. Por quê? Olha só. Lembram que eu falei para vocês, gente, a mielina funciona como uma espécie de fita isolante, né? Ela impede troca de íons pelo pedacinho onde é que ele tá? O Rafael, a gente tem os dois em ambos os lugares, tá? Na verdade, assim, os amielínicos eles estão quase que exclusivamente no sistema nervoso central. Os mielínicos a gente tem tanto no sistema nervoso central quanto no sistema nervoso periférico, tá? No periférico, os nervos que a gente tem, né, que inervam periferia, são quase tudo amielínico, tá? Mielínico, tá? Envolto lá pela célula de Schwann, tudo bonitinho. Então vamos lá. Saltatório. O impulso saltatório, ele é considerado um impulso elétrico mais rápido. Por quê? Porque ele pega um atalho. Lembram lá? Vou voltar aqui para vocês verem, ó. Aqui cada pedacinho desse neurônio tem que despolarizar para o impulso chegar lá na frente. Ai, que preguiça! Ele tem que passar em todo lugar, né? Aqui o que está acontecendo? Ele pega um atalho por dentro da bainha de mielina. Ela não impede que o impulso seja transferido de um pedaço para outro. Ela só impede que haja troca iônica naquele lugar onde ela se encontra. Qual que é a vantagem disso? Se nesse pedaço não há troca de íons, esse pedaço vai ser saltado. O sódio vai pular desse pedaço aqui para o pedaço 2. Por isso é chamado de transmissão saltatória. Esses espacinhos que a gente tem entre uma mielina e outra é chamado de nodo de Ranvier, tá? Esse nodo de Ranvier é onde acontece o processo de trocas iônicas para alteração potencial de membrana. Então acontece do mesmo jeito que o amielínico, exceto pela presença da mielina, obviamente, né? O que está acontecendo aqui? Olha só. Tá vindo um espirro chato aqui, peraí. Desliguei o áudio que ninguém merece, né? A gente espirrando. Mas vamos lá. Então, o que que acontece nesse caso? Veio lá de trás. Não, não é corona, não, gente. Pelo amor de Deus. O negócio veio lá de trás. O impulso elétrico foi gerado lá no corpo neuronal. E aí? Agora, o que que vai acontecer? Ele chega no primeiro lugar, no primeiro nodo de Ranvier, e esse estímulo vem por dentro, tá? Como está aparecendo essa setinha aqui, ó. Vem lá um pouco daquele sódio que está sobrando e estimula esse pedacinho desse nodo de Ranvier aqui. O que que acontece? A mesma coisa de um neurônio amielínico. Vai haver um influxo de sódio, isso eleva o potencial de membrana, despolariza a membrana para ficar com uma carga positiva aqui dentro, certo? Essa carga positiva, como ela não excita esse pedacinho desse aqui, ela pula esse pedaço e excita o local, o próximo nodo, tá? O próximo nodo que ainda não foi excitado, que ainda não esteve ativo. Quando esse impulso chegou aqui, ó, acontece um influxo de sódio nesse novo nodo de Ranvier que está ativo, e aquele pedacinho lá de trás, ele se repolariza, tá? Professor, é igual ao outro? É. Aqui dentro tem muito potássio, aqui fora tem muito sódio. Se eu abro um canal de sódio, o que que acontece com o sódio? Puf, pula lá para dentro do neurônio. Se eu abro um canal de potássio, o que que acontece com o potássio? Vaza, cai fora, vai embora, certo? Com isso, eu tenho o impulso passando e excitando e despolarizando a membrana até chegar lá na ponta, tá? E eu tenho lá atrás um impulso inibitório, né, ou um potencial inibitório, que vai, depois que o sódio chegou no topo, fecha os canais de sódio, abre os canais de potássio. O potássio começa a sair e o sódio para de entrar. Então, esse nodo volta ao retorno, tá? Então, olha só, deixa eu voltar aqui rapidinho.
Então ele vai literalmente saltando de um ponto para o outro, ao contrário desse daqui que passa direto, tá? A diferença é que o que é esse monte de asterisco, Caroline? É Acho mais? que é daqui pula. Não, não sei por que que tá indo esses asterísticos, não. Ah, Trem doido. eu imaginei. A diferença é que essa merda, né, um palavrão, deve ser, né? Falei. Diga. A diferença, então, entre o amielínico e o mielínico é que o amielínico vai pulando, fazendo com que chegue mais rápido no final, é isso? É, o impulso no mielínico, né, como ele salta, ele pega meio que uns atalhos. Então, o tempo que eu gastaria para despolarizar isso, depois despolarizar isso e depois isso, ele pula. Ele só faz esse processo. Nesse caso aqui, ó, eu estou vendo um pedaço do axônio que tem 4 bainhas de mielina e tem 3 nodos, tá vendo? Ele só vai gastar tempo para despolarizar 3 pedacinhos dele. Se isso daqui fosse um neurônio normal, amielínico, né? Normal não, amielínico, ele ia ter vários, cada pedacinho daquele, ó, cada pedacinho desse ia também precisar de troca, certo? Abre canal de sódio, blá blá, entra sódio, aumenta o potencial, tudo aquilo que a gente falou, tá? Então, eu sempre me confundo, é Caroline. Gente, porque não pôs Caroline. Então, Caroline, sempre que eu penso num neurônio mielínico, ele pega um atalho por dentro da bainha de mielina, tá? Então esse impulso a gente considera que ele é mais rápido porque ele não fica fazendo trocas em cada pedacinho, tá? Beleza, meu povo? Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, ó. Aqui, ó, os potenciais que a gente estava falando, ó. Potencial pré-sináptico excitatório é aquele que vai abrir os primeiros canais de só. Engasguei, peraí. Então, o potencial pré-sináptico excitatório é aquele que vai fazer o primeiro estímulo, vai abrir os primeiros canais de sódio imediatamente depois da sinapse, tá? Então, tem o estímulo, abre os canais de sódio. Esses canais de sódio são chamados de canais de sódio regulado por ligante. O que é um canal de sódio regulado por ligante? A gente vai ver daqui a pouco que tem os que são regulados por voltagem, tá? Esse daqui depende de alguma coisa para se ligar nele. Quem se liga nele? O neurotransmissor que a gente vai ver na aula que vem, tá? Então, nesse caso, eu tenho o estímulo que vem lá do neurônio pré-sináptico, ele libera seu neurotransmissor, abre esse canal de sódio. É aqui que tem a primeira despolarização. E isso vai passando para todo o resto. Em seguida, vem um potencial pós-sináptico inibitório. Ou seja, a gente vai ter aqui neurônios que liberam neurotransmissores inibitórios. Então, esses canais, principalmente canais de cloro, vão se abrir quando eles são regulados por esse ligante. Quando um canal de cloro se abre, faz o mesmo efeito de um canal de potássio que se abre também, né? No caso do cloro, como ele está mais abundante fora, ele entra. No caso do potássio, ele sai. Qual que é a função da entrada de um íon que é negativo do ponto de vista elétrico, do ponto de vista químico? Quando eu tenho um meio que está muito positivo, vou lá e jogo carga negativa, eu tendo a igualar, né? Ou a reduzir a carga ali dentro. É o que acontece aqui, ó. Aí eu tenho a hiperpolarização, certo? Então chegou o estímulo químico lá no neurônio do neurotransmissor, despolariza. Veio um potencial logo em seguida que é inibitório, repolariza. Tá? Primeiro é dado com esse canal de cloro ligado por ligante, regulado por ligante. Em seguida,
Isso é regulado pelos canais de sódio e de potássio, regulados por voltagem. Então, não precisa de mais nada ligar nos canais, eles conseguem, através da diferença de eletricidade, de carga elétrica ali dentro, ele consegue se abrir sozinho, tá? Dependente de voltagem. Deu para entender, meu povo? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Então, esse daqui são os canais por ligantes, ativados por ligante, tá? Tá travada já, Gabriel? Eu não vou, tá. Ligado por ligante. E aí, depois, lá na frente, então, ó, vou voltar aqui no neurônio, ó. Aqueles canais ali, dependente de ligante, estão aqui, ó, nos dendritos, tá vendo? Tá tudo aqui. No resto, no corpo e aqui no axônio, a gente tem outro tipo de canal, que é o canal regulado por voltagem. Esse canal regulado por voltagem, ó, um canal aí para quem nunca viu, ó, gente. Isso aqui é um canal, é uma proteína, né, que atravessa a membrana, liga aí o meio intra com o meio extracelular. Esse canal de sódio e o de potássio, eles são muito parecidos e eles têm aqui dentro duas comportas. Sou comporta, comporta, tipo de hidrelétrica, tipo de rio, essas coisas, comporta. O que acontece? O impulso passou aqui, esse canal tem uma abertura dessa comporta de ativação, dependentes de voltagem. Então, chegou o estímulo elétrico, aquele que começou ali atrás, certo? Esse estímulo abriu essa comporta de ativação. O sódio, que não é bobo, ele tupe para dentro. O sinal elétrico passou, foi embora. Aí existe uma comporta de inativação que fecha o canal e impede a entrada de mais sódio, certo? Então, primeiro eu tenho a abertura da comporta de ativação, ativou o canal de sódio, entrou um monte de sódio. Tá, o potencial elétrico chegou lá no topo. Opa, emocionei, até derrubei meu fone aqui, do Galvão Bueno. Chego lá na frente, esse potencial já passou, a comporta de inativação fecha. Fecha até o momento de retornar à polarização original. Voltou à polarização inicial, original, né, de repouso, o que, que vai acontecer? Essa comporta de inativação vai ser desinativada. Professor, o que, que é isso? Esse é o nome. Desinativação. Aquilo que estava inativado, ele volta ao seu estado de repouso. Porque senão, essa comporta de inativação não consegue permitir a entrada de sódio quando chegar um novo impulso elétrico. Então, o próprio organismo trata de desinativar, ou seja, abre essa comporta de inativação e fecha a de ativação. Ou seja, ele se prepara para receber um novo impulso, para se abrir de novo, para permitir a passagem de mais um impulso elétrico, tá? De novo, os primeiros que estão lá nos dendritos são canais de sódio dependentes de ligantes, porque dependem de alguma coisa ir lá e ligar, que é chamado de neurotransmissor. Aqui a gente tem canais de sódio regulados por voltagem. Dependem da diferença de potencial que existe no interior da célula, tá? Uma vez que esse impulso elétrico passa e ele cessa, esse canal que está aqui inativado, ele volta a ficar em estado de repouso, esperando uma nova voltagem, um novo impulso elétrico, tá? Nisso eu tenho entrada de sódio de novo, quando esse impulso elétrico chega e abre o canal, né? Depois ele é inativado, desinativado e volta para repouso, certo? Então são esses caras aqui, esses canais de sódio, é o que fazem toda a mágica de permitir o sódio entrar na célula e aumentar o potencial elétrico para um potencial de membrana que seja possível de transmissão ou de carreamento desse impulso elétrico. Certo?
Tudo bem até aqui, pessoal? Deu para entender essa transferência do impulso elétrico nos neurônios mielínicos e amielínicos e essa questão dos canais de sódio, de cloro e de potássio? Lembrando que a abertura do canal de sódio ela é excitatória, a abertura dos canais de cloro e de potássio são inibitórias, tá? Retorna para a posição original, para a posição de repouso. Eita. Eu estava travado aí, gente? Ou vocês estavam me escutando? Porque só agora que eu recebi um monte de mensagem aqui no chat. Tava parado. Bom, beleza. Tudo bem até aqui? Tudo? Então tá bom. E aqui, para finalizar, ó, eu deixei para vocês falando sobre o período refratário, tá? O período refratário é aquele que impede com que novo potencial de ação seja formado, tá? Esse tempo, ele atrasa a formação de um novo impulso elétrico em alguns milissegundos. Isso para quê? Para fazer com que aquele estímulo inicial que já passou, que ele chegue lá no final, que essa mensagem chegue no próximo neurônio antes de vir uma nova mensagem. Quando vocês lembrarem de período refratário, lembra lá dos homens que sofrem na mão das esposas, né? A esposa pede uma coisa e logo em seguida pede outra. A gente fica louco, não sabe mais o que faz, né? Então, para quem não tem esposa nem namorada ou namorado, talvez não entenda o que a gente está falando aqui, né? Mas quem tem uma mulher na vida aí, Ave Maria, sabe o que eu estou falando, né? Então, isso daqui é a mesma coisa. Quando chega uma mensagem no neurônio, para que não haja uma sobreposição dessas mensagens, para que dois. Calma, Cristina, não fica triste não. Para que dois potenciais não se sobreponham e isso confunda a cabeça do pobre do neurônio, igual as mulheres escutam ou fazem com a nossa cabeça, né? Faz isso aqui, lava a vasilha, agora sei o quê, faz isso aqui. Você não lembra nem o primeira coisa, né? Então, esse período refratário, né, que é dividido em dois períodos, absoluto e relativo, ele faz justamente isso, tá? Faz com que um novo potencial não seja formado até que a gente tenha aqui no final das contas esse impulso, o potencial de membrana na posição normal, tá? O período refratário absoluto, ele envolve aquele período onde o potencial está alto. Se o potencial já está alto, não vem outro de nenhuma maneira, tá? Então, isso é o que a gente chama de período refratário absoluto. É aquele que o potencial já está alto, de qualquer forma, outro não vai ser formado, não tem jeito. O período refratário relativo é aquele que eu estava falando para vocês, da hiperpolarização, lembram? Que a célula vai até menos do que o potencial de membrana normal, de repouso. Lembra que eu falei lá atrás? Lembra ou não? Lembra, né? Obrigado. Então, nesse ponto aqui, o que eu tenho? O potencial vai tão embaixo, ele vai tão negativo, que ele continua, né? Então, potencial muito alto ou muito baixo, ambos impedem a formação de um novo impulso elétrico, de um novo potencial de membrana. Por isso é chamado de período refratário. São aqueles milissegundos onde não acontece a geração de um novo potencial na célula. A célula não consegue se despolarizar novamente, tá? Então nisso garante com que as coisas sejam organizadas e que nada saia do controle, tá? Tudo fique funcionando direitinho.